Assim como a pessoa recebe da natureza essas duas correntes, porque são aparelhos formados por ela, também recebe a imunização racional. Uma vez a pessoa em contato diariamente com o conhecimento da imunização racional, a pessoa vai se imunizando. A imunização vai entrando dentro da pessoa como outro pensamento qualquer do elétrico e magnético, mas com superioridade por ser da própria origem da pessoa, por ser de origem racional. Daí, então, nasce o equilíbrio e o bem-estar da pessoa, por meio do fluido da imunização racional dentro da pessoa. Mesmo com qualquer pensamento ou outro qualquer fluido, com a imunização dentro da pessoa, ela vai imunizando a pessoa de fluidos bons e fica a pessoa tomada pelo fluido bom da imunização racional. E o fluido mau, não podendo nunca mais penetrar para prejudicar a pessoa, com esta ou com aquela enfermidade. Daí, então, surgem as curas, por meio do fluido bom, que o fluido é que deu causa e a origem a todos os seres. Por ser a pessoa um corpo fluídico, elétrico e magnético, está em contato com os fluidos, por o ser este, por pertencer a esta natureza fluídica, elétrica e magnética, e assim sendo, vindo a salvação da pessoa por meio da imunização racional. Todos são aparelhos elétricos e magnéticos formados por esta natureza, que é um conjunto elétrico e magnético, e por isso está a pessoa em contato com essas duas forças, elétrica e magnética. E por isso, o pensamento não para, porque está sempre se irradiando com essas duas correntes. Assim sendo, fica a pessoa imunizada pela imunização racional, que é do verdadeiro natural do ser da pessoa. A imunização racional, que é uma coisa tão natural, e por ser natural, só mesmo depois de imunizada é que a pessoa vai sentir esta realidade. É um pensamento diferente do elétrico e magnético, porque é um pensamento que conversa com a pessoa. E assim, está aí o tu e o eu, sendo a imunização racional o conhecimento do verdadeiro natural da pessoa. É um pensamento diferente deste elétrico e magnético aí do encanto. É um pensamento da planície racional. É um pensamento da origem do ser animal, de onde todos saíram, de onde todos vieram e como vão, por meio da imunização racional. Portanto, todos pertencem a esta natureza. Todos são desta natureza e todos se imunizando, porque a natureza é esta. São aparelhos elétricos e magnéticos. Todos são de origem racional, e por serem de origem racional, é que recebem todas as transmissões ou transmissão da parte racional, como recebem deste conjunto elétrico e magnético os pensamentos elétricos e os pensamentos magnéticos, que são os fluidos e por isso sentem, mas ninguém vê o pensamento. O pensamento é um fluido. A imunização é um fluido, mas um fluido superior ao magnético e ao elétrico, que é daí desta deformação. Portanto, qualquer pessoa, por natureza, é aparelho elétrico e magnético e está ligado à parte racional, recebendo todas as transmissões da parte racional fluidicamente, como recebem daí os pensamentos elétricos e magnéticos. Todas as transmissões elétricas e magnéticas fluidicamente. Para chegarem a esta conclusão, é somente ler o livro Universo em Desencanto, para conhecerem o seu verdadeiro natural
de aparelhos elétricos e magnéticos, feitos e formados por esta natureza, que é um conjunto elétrico e magnético. E por serem aparelhos desta formação, é que recebem todos os esclarecimentos do lugar da origem de todos, que é a planície racional. Recebem todas as orientações pelo pensamento positivo, ao passo que o elétrico e magnético é negativo, por ser deformado, e a imunização racional é positiva. Daí, o equilíbrio e todos os esclarecimentos trazidos à pessoa, por meio da imunização racional. O eu é a casa do fluido. O eu é a personalidade interior. É onde o exterior se entende, conversa consigo mesmo, faz planos, enfim. Do eu é que sai o tudo do tu, que é a personalidade. O eu dirige o tu. O eu guia o tu, porque é o que a pessoa pensa, idealiza, é o que a pessoa cria no seu eu, é o que a pessoa expõe. Isso, aquilo ou aquilo outro, que sai do eu da personalidade fluídica. O pensamento é o fluido mau ou bom, fluido elétrico ou o fluido magnético. Então, a imunização entra dentro do eu da pessoa, como entra o fluido elétrico e magnético, e o fluido da imunização equilibra o elétrico e magnético, porque são deformados e desequilibrados. Uma vez, o fluido da imunização racional, que é do verdadeiro natural da pessoa, da origem da pessoa, que é animal racional, que é de origem racional, da planície racional, uma vez a pessoa recebendo o fluido racional, se torna uma pessoa equilibrada, porque o fluido racional começa a conversar dentro do eu da pessoa, que é a casa do fluido. Ao invés de ser o elétrico e magnético, começa a ser o fluido da imunização racional, que é superior, e o verdadeiro ser é este, e por isso são animais racionais. Então, aí, a pessoa vai começar a ser guiada pelo seu verdadeiro ser, pelo seu verdadeiro natural de racional, desaparecendo a parte animal, porque está sendo guiada por sua base de origem, a planície racional. Então, no fluido racional, na imunização racional, está todo o equilíbrio do ser animal, e o que desconheciam. Sabiam que eram animais racionais, mas não o porquê. Desconheciam a sua origem, e hoje, conhecendo a sua origem, que é a planície racional, sabendo de onde vieram e para onde vão, e como tudo se originou. Portanto, o eu, a personalidade interior, se entende e se comunica com a personalidade exterior, que é o fluido elétrico e magnético. E o fluido racional domina e elimina o fluido elétrico e magnético, porque o elétrico e magnético é aí do mal, é da matéria, é do encanto, e o fluido racional é do desencanto, é do verdadeiro ser natural do ser humano, por ser da planície racional. Então, no eu está tudo, porque o eu é que domina o tu. A pessoa, antes de fazer isto ou aquilo, pensa primeiro o que vai falar, o que vai fazer, o que vai resolver. Começa a conversar com ele, com o exterior. Então, muitos, por não conhecerem o seu ser, dizem: eu estou recebendo esta intuição. A intuição é o fluido. Por muitas vezes desconhecerem a razão de ser do fluido elétrico e magnético,
da ação do fluido elétrico, da ação do fluido magnético, então dizem estar recebendo uma intuição ou recebendo uma inspiração. Não é inspiração, e sim a comunicação do fluido elétrico ou magnético. Outros já dizem: eu estou raciocinando, porque sou animal racional, mas desconhecido de minha origem. Hoje, então, estão conhecendo a sua origem e como se comunicar com ela e como juntar-se a ela, que é a imunização racional. Então, é o fluido que guia a pessoa, porque é que dá este ou aquele pensamento. Uma vez, a pessoa com o fluido da imunização, adquirido pelo conhecimento do próprio natural, vai sempre de bem para melhor. Começa a acertar em tudo, porque receberá, por meio do fluido racional, todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o bem, para a felicidade de todos. Portanto, nos fluidos está tudo. Tratem de conhecer o que é imunização racional, para ficarem imunizados pelo fluido racional. Então, este fluido orienta a pessoa em tudo, elimina os males do corpo, porque cessa o efeito do fluido magnético e cessa o efeito do fluido elétrico. Cessam, então, os males do corpo, porque o fluido racional elimina o fluido mal, o fluido magnético e o fluido elétrico. Embora sejam aparelhos elétrico e magnético, mas são sim aparelhos elétrico e magnético de categoria racional. E agora, conhecendo o verdadeiro natural do seu ser e o verdadeiro natural de todos os seres. Portanto, o eu se entende com as personalidades invisíveis do elétrico e magnético ou da planície racional. Uma vez o vivente sendo imunizado, o entendimento é do lugar de sua origem, e assim o fluido é que domina a pessoa, é quem guia a pessoa. E por isso, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, primeiro pensa como é que vai resolver, como tem que resolver, para depois então botar em execução. Se vai por aqui ou se vai por ali. Se vai fazer isso ou se vai fazer aquilo. Primeiro pensa. É o pensamento que é a pessoa, que é o fluido bom ou mau. E uma vez guiada pelo fluido da imunização racional, só vai de bem para melhor sempre, porque o fluido conversa dentro do eu da pessoa, dentro da casa dele. Portanto, tratem de se imunizar, conhecer o seu verdadeiro natural para adquirir a imunização racional. O fluido racional para que tudo dê certo na vida de todos. O fluido racional é positivo e o fluido magnético e elétrico é negativo, por ser deformado, por serem seres aí da deformação. E por isso viviam aí em constantes desregulagens, devido ao fluido elétrico e magnético. O fluido magnético traz tristeza, aborrecimentos, contrariedades, desânimo, agonia, sonhos maus, pensamentos perturbadores, desconfianças, medo, traz tudo de ruim. Isso tudo é feito do fluido magnético. E é por isso que o ser humano se torna desequilibrado, devido ao fluido magnético, que só traz perturbações para o ser humano, por ser mais mau que o fluido elétrico. O elétrico é mau porque é deformado, e o fluido magnético ainda muito pior, porque nele
estão todos os males. É o fluido destruidor. Para eliminar a influência destes dois fluidos, somente o fluido da imunização racional. Então, elimina estes dois, porque o fluido da imunização racional é de categoria superior, porque não é daqui do elétrico e magnético, é da planície racional, é da imunização racional. É somente o bem, e de bem vão todos para melhor sempre. Daí o equilíbrio como nunca teve, e aí todos de bem para melhor no mundo inteiro, pelas orientações e conferências feitas com a imunização racional dentro do seu ser interior, dentro do seu ser que se comunica com o seu exterior e que vem do interior, de dentro do seu ser, que é a imunização racional. Então, aí cessam os sofrimentos de todos, por não estarem mais sujeitos ao fluido magnético e ao elétrico. Daí surge o bem de todos e a felicidade verdadeira, porque aí a pessoa passa a andar certa, e certa em tudo. Cessam então as dúvidas e as desconfianças, e o medo, porque receberá todas as orientações precisas para o equilíbrio de sua vida. Então, está aí a maior descoberta de todos os tempos, a imunização racional. E muitos, no princípio, fizeram confusões, por não saberem interpretar, por ignorarem, não saberem, por não conhecerem o que é imunização racional. O tu, que é o todo da pessoa, que executa aquilo que está dentro do seu eu, que é o fluido, que dá este ou aquele pensamento, para fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Portanto, no eu está a superioridade, o eu em primeiro lugar, o tu em segundo lugar. Porque o eu governa o tu, que é o todo da pessoa. O comando vem de dentro para fora, vem do interior, que é o fluido magnético ou elétrico. Mas uma vez imunizada, funciona no eu somente o fluido da imunização racional. Elimina o elétrico e magnético, porque é o fluido da origem do verdadeiro ser natural da pessoa, que é de origem racional. Por se deformarem e se tornarem animais racionais, viraram bichos, e por isso surgiram do bicho, são feitos do bicho, que são os micróbios ou vírus. Então, está aí o todo e o tudo de que todos mais necessitam, que é a imunização racional. Então, não percam mais tempo, tratem de conhecer e ler com persistência, para se imunizarem e não penarem mais como têm penado, e não sofrerem mais como têm sofrido. Não ficarem mais nessa agonia, nessa dúvida, nesse será ou não. Tudo por serem seres desregulados pelo fluido elétrico e magnético.